Fala, povo, beleza? Estamos aqui para mais uma aula hoje falando de solubilidade, coeficiente de solubilidade, que é uma parte muito importante dentro do conteúdo de soluções, tá? Bom, a gente falou na aula anterior sobre as dispersões e lá nas dispersões a gente viu que existiam as soluções verdadeiras, né, que é o que é realmente solução, os coloides e as suspensões. E agora a gente vai trabalhar basicamente com soluções de maneira geral. Vamos reportar as soluções aqui como sendo aquelas misturas que são homogêneas, tá? Via de regra. Então, em certa maneira, a gente vai trabalhar com soluções teoricamente verdadeiras aqui, ou próximo das soluções verdadeiras, em todos esses próximos pontos que vão ser estudados. Beleza? Caso chegue num ponto que a gente vai falar de alguma mistura heterogênea, eu vou colocar que é uma mistura heterogênea para vocês. Tranquilo? Bom, para começar a gente tem que entender o que é solubilidade. E aí, para entender isso aqui, é bom a gente reportar situações do dia a dia. Por exemplo, num grupo, numa festa. Sempre numa festa, você tende a ficar perto de pessoas que têm afinidade com você, ou que você consegue falar do mesmo assunto, né? Ou que torce o mesmo time, ou que pensa mais ou menos igual. Não quer dizer que você não vai misturar com outras pessoas. Obviamente você mistura, conversa, troca ideia, só que você tende a ficar mais afinizado com as pessoas que têm certas ideias ou jeito de pensar parecidos com o seu. E a solubilidade de compostos é a mesma coisa. A solubilidade é a função das interações entre soluto e solvente. Então, quanto mais semelhante é um ao outro, maior a solubilidade. Daí que vem aquela máxima que fala que semelhante dissolve semelhante. Como é que funciona isso então? Eu vou mostrar aqui para vocês de maneira bem simples isso aqui. Bom, o semelhante dissolve semelhante, ele quer dizer o seguinte para mim. Ele quer dizer que moléculas polares interagem bem com moléculas polares e moléculas apolares interagem bem com moléculas apolares, tá? Isso que é o grande mote da solubilidade, que a gente guarda como uma referência aí, e que a gente viu isso no ensino médio, vê isso no ensino médio o tempo todo na parte química, tá? Só que dá para deixar isso um pouquinho mais fácil de entender, por exemplo. Vamos ver. No caso, por exemplo, do sal de cozinha, tá? Vou pegar um sal de cozinha por um motivo muito simples. O sal de cozinha é um composto iônico. Então, quando eu boto ele em água, ele libera Na+, e Cl-, ambos íons aquosos. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, que na solução de NaCl eu vou ter o cátion Na+, disponível, né, num certo local, e o ânion Cl- ao redor dele. E o que acontece aqui, que é bom de sacar, é que a água vai interagir bem com isso aqui, porque a água é polar. E aí você fala assim, pô, mas composto iônico não é polar, Eduardo. Você fala, ele é o extremo do polar, porque ele tem a carga real, a carga dele é real, não é uma carga parcial. Então aqui é como se acontecesse o seguinte, a água que é polar, ela vai se voltar com o polo de caráter oposto para o lado de cada um dos íons. Então no caso do Na+, o oxigênio, que é mais eletronegativo, é o polo negativo da água, vai se voltar para ele, tá? Isso acontece, na verdade, nas três dimensões. Aqui também tem outro, aqui tem outro, tá? Deixa eu tentar botar aqui sem ficar muito confuso. Isso aqui tem que ficar um desenho complexo demais para entender. Então, ó, fica assim, ó. O Na+ interage com o oxigênio, que é o polo negativo da água, em cima e embaixo, de um lado e do outro, para frente e para trás. Só que o Cl- ele vai interagir com o polo positivo da água, que é o H, ou são os Hs, né? Os hidrogênios. Então isso vai gerar
um outro tipo de situação aqui. Mas repara que um não briga com o outro. São questões complementares. Isso aqui ficou muito para baixo. Muito para cima, quer dizer, deixa eu baixar ele um pouco mais. Então, ó, a gente vai ver agora aqui para ficar bem claro mesmo. Ó, o hidrogênio interage com Cl-, o hidrogênio interage com Cl-, interage com Cl-, interage com Cl-, interage com Cl-, interage com Cl-. Dessa forma, o sal de cozinha ele vai ser solúvel em água sim, porque ele gera esses íons que o tornam bastante interativos com a água. Como eles interagem bem, ficam disponíveis em solução. Aí você fala assim, bom, beleza, para composto iônico eu entendi. Quando ele sofre aqui a dissociação, que é a separação de íons, esse processo acontece. Mas e para um composto covalente? Como é que vai acontecer isso? Bom, pessoal, acontece da seguinte maneira. Só para voltar antes que eu esqueça aqui, nesse caso aqui, essa figura que eu estou colocando para vocês, ela explica o fato da solução de sal de cozinha conduzir eletricidade, conduzir corrente elétrica. Se eu pegar uma mão, molhar a mão na água com sal e botar na tomada, eu vou tomar choque. Porque as cargas ficam disponíveis para poder andar, porque elas estão agora livres no meio da água. Isso explica a condutividade elétrica das soluções iônicas, tá? O caso desse que eu quero mostrar é quando eu tenho, por exemplo, esse camarada aqui, que é o etanol. O etanol ele é solúvel em água, tá? Embora tenha uma parte apolar. Isso acontece porque eu tenho a água. O etanol tem lá a sua cadeia carbônica, mas tem também uma porção dele, que é uma porção bastante polar, que é o OH. Então, esse OH do álcool e o OH da água formam aqui as famosas ligações de hidrogênio, que são muito fortes, fazem com que haja uma alta interação. E se há alta interação, por existir polos nas duas moléculas, há alta solubilidade. Aqui em cima, só para constar, não é uma ligação de hidrogênio, não, porque ela é uma ligação um pouco diferente. Essa ligação aqui ela é pouco falada, mas é importante. É a ligação íon dipolo, que é um íon interagindo com uma molécula que tem dois polos, né? Polo positivo e polo negativo. Então fica ligado nisso que é muito importante, tá? Se for o caso, dá um pause no vídeo e dá uma notada nisso que eu estou falando aqui, que são aspectos mais rápidos, não vou anotar, mas que são relevantes também, tá? Então, isso explica o fato de alguma coisa ser solúvel ou não na outra. E aí você pode levar isso para vários casos, porque existem soluções que são soluções líquidas, como por exemplo o álcool e a água. Existem soluções que são soluções sólidas, como o ouro e a prata, dos anéis, das joias que existem por aí. Você não consegue identificar onde é que está ouro e onde é que está prata, você vê uma coisa só, que ali é uma solução sólida. Soluções gasosas existem também, como por exemplo o ar. O ar tem uma série de compostos mesclados que fazem que ele seja uma solução, porque eu não consigo identificar uma parte da outra. E as coisas ali interagem bem umas com as outras, tá? Como é de se esperar de uma solução que é homogênea, beleza? Agora, para poder falar isso em outros termos, existe na química um número que consegue expressar isso de maneira bem precisa, ele fala a quantidade de um soluto que eu posso dissolver em um solvente. Esse número eu chamo de coeficiente de solubilidade, também chamado de CS, que não é Counter-Strike, igual muitos falam por aí, tá? O CS, ou coeficiente de solubilidade, ele fala simplesmente o seguinte: ele determina a quantidade de soluto
que pode ser dissolvida totalmente no solvente. No caso, geralmente aqui eu estou falando da água, tá? Que é o solvente universal. Bom, beleza. Isso aqui está tranquilo de entender, então. Eu vou dar alguns exemplos para poder identificar. Vocês sabem, por exemplo, que o giz é o CaSO4, é o sulfato de cálcio, principalmente, né? O giz é pouco solúvel em água. A solubilidade do giz é de 2 gramas por litro de água. Em contrapartida, se eu pegar o sal de cozinha, eu vou ver que a solubilidade dele é de 357 gramas por litro de água. Só que você acha que é muito, você não viu ainda o nitrato de prata, cuja solubilidade é de mais ou menos 1.220 gramas por litro de água, mais de 1 quilo, tá? Então esses caras aqui, eles são as solubilidades, os coeficientes de solubilidade desses compostos. Só que tem um detalhe importante. Isso aqui é a 0 graus Celsius. Por quê? E aí vem um negócio que você tem que lidar aqui com cuidado. Danger. A questão é que o CS é função da temperatura. Ou seja, ele vai se modificar à medida que aumenta a temperatura. Isso é fácil de ver. Quer ver? Você já deve ter mexido em cozinha ou visto que, por exemplo, quando eu boto sal numa água que está fervendo, esse sal ele tende a sumir depois de um tempo, mesmo que ele tenha ficado um pouquinho no fundo. Porque quando eu começo a aumentar a temperatura da água, eu começo a aumentar também a solubilidade do sal de cozinha. Nesse caso, repara que o sal de cozinha, a solubilidade dele é proporcional à temperatura. Mas eu vou ter alguns casos que vão ser o contrário. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então guarda isso aqui por enquanto, para poder avaliar que que o coeficiente de solubilidade, na verdade, é a quantidade de soluto que vai ser dissolvida na água em uma temperatura dada. Beleza? Então agora eu queria dar um exemplo partindo do sal de cozinha, por exemplo, tá? O exemplo que eu vou dar agora ele vai ser bem prático e vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor como é que funciona esse processo. Então vou pegar aqui algumas situações. Situação 1. Dois e 3. E aí vai ser o seguinte, ó. Nesse primeiro caso aqui, eu vou ter 100 ml de solução, 100 ml de solução, 100 ml de solução, ou de água, melhor dizendo, porque eu estou trabalhando com água aqui no caso, né, como referência. Então o volume é igual. E eu vou trabalhar aqui. Então se o volume é igual, o nível aqui é igual. Só que e aqui eu estou a 0 graus Celsius, a 0 graus Celsius e a 0 graus Celsius. Eu vou botar no primeiro caso, por exemplo, 10 gramas de NaCl. No segundo caso, vou botar 35,7 gramas de NaCl. No terceiro caso, vou botar 40 gramas de NaCl. Vamos analisar agora esse esquema.
Como eu já sei o coeficiente de solubilidade do NaCl, que é 357 gramas por litro, fica fácil saber o seguinte. Olha só. Se o CS do NaCl é de 357 gramas em 1000 ml de água, se eu tiver então 100 ml de água, eu vou ter o CS no valor de 35,7, fazendo uma regra de 3 simples. Então essa é a minha referência, tá? Então, para facilitar a minha vida, eu vou até colocar aqui recipiente 1, 2 e 3, tá? Como é que a gente vai fazer aqui agora então, pessoal? No recipiente 1, o que houve? Eu botei lá, né, 10 gramas de NaCl em 100 ml de água. Mas o CS nessa temperatura de 0 graus Celsius, tá, aqui é 0 graus Celsius, né, é de 35,7 gramas de NaCl sobre 100 ml de água. Que eu gosto de falar como se fosse o seguinte: a pessoa está te enchendo o saco, você tem um limite, né? Então aqui eu não enchi o saco o suficiente não, porque o meu limite é 35,7 de saco cheio. Eu botei 10 gramas só de saco cheio, então eu consigo ainda respirar e relevar esse problema que tem acontecido porventura, tá? Então, eu quero dizer com isso, nesse caso aqui, como a quantidade vou botar destacado, menor que o CS, isso quer dizer que essa solução número 1 aqui vai ser chamada de solução insaturada. Eu não saturei ainda minha solução, ela consegue aguentar mais sal se eu quiser botar. Então isso quer dizer que eu consigo botar até mais 25,7 gramas de sal de cozinha, que a solução consegue absorver e lidar bem com isso. Ok? Então o conceito de solução insaturada vem daqui, simplesmente desse negocinho que a gente acabou de fazer, tá? Isso para número 1. Para número 2, vou ter que baixar aqui, eu vou voltando, tá? À medida que for sendo necessário. Para número 2, o que acontece é o seguinte: eu tenho lá 35,7 gramas de sal de cozinha para 100 gramas de água. E o meu limite é de 35,7 gramas de sal de cozinha para 100 gramas de água. Então vou até anotar aqui em cima para você não confundir, que esse aqui é o seu CS. Tá? Então eu vejo que nesse caso aqui do número 2, ó, botei 35,7 gramas de sal de cozinha, eu vou estar, na verdade, abaixo, ou melhor, igual a quantidade. Então aqui é um caso específico, onde a quantidade é igual ao CS. Só reescrever esse C que ficou horrível, né? O que quer dizer nesse caso então? Se a quantidade que eu tenho na solução for igual ao coeficiente de solubilidade, eu vou ter o caso de solução saturada, ou seja, eu estou no limite. A pessoa está enchendo muito meu saco, não aguento mais. Se eu fizer alguma coisinha a mais, eu vou estourar. E eu vou estourar é o que aconteceu no caso 3. Porque no caso 3 eu botei acima da quantidade que eu podia. Então aqui, a quantidade que excede vai aparecer no fundo como precipitado. E quando eu boto, por exemplo, aquele sal demais na água que está lá no meu fogão, nem todo sal vai dissolver.
o que eu boto além da conta vai para o fundo e fica lá depositado, como se fossem pequenos grãozinhos, tá? Então esse é um grande diferencial. Dessa maneira, então, pessoal, o que eu preciso fazer agora para ficar 100%? Fazer o cálculo da trade para te mostrar isso. E dá até para saber quanto vai formar no fundo aqui. Então vamos lá. Vou pegar agora o caso 3. Vou botar aqui no canto aqui para ficar tudo igualzinho. Então 3 foi o seguinte, ó. Eu tinha agora 40 gramas de NaCl em 100 gramas de água. E o meu coeficiente de solubilidade não mudou, porque a temperatura é a mesma, tá? Então ainda o limite é 35,7 gramas de sal de cozinha por 100 gramas de água. Opa, o que aconteceu aqui então? Aqui houve que a quantidade que eu tenho é maior que o CS. Se a quantidade é maior que o coeficiente de solubilidade, eu vou ter uma situação muito importante aqui que dá muito erro nos livros, tá? O que eu formo aqui vai ser uma solução saturada, porque 35,7 desses 40 vão dissolver, mais precipitado, ou corpo de fundo, como alguns livros gostam de falar. Então o precipitado vai ser de quanto? Vai ser o restante que não conseguiu ser solubilizado. Posso garantir para você que vai dar aqui 4,3 grama de precipitado, que é o que sobrou dos 40 menos 35,7. Tá? Então esse é o precipitado que vai ficar no fundo lá, depositado no meu recipiente. Mas aí você vai perguntar o seguinte: pô, entendi, Eduardo, faz todo sentido o que você falou. E olhando ainda mais para a montagem aqui que eu fiz os bagres, isso fica muito claro. Só que tem um problema. Como é que eu vou saber então que vai chegar naquele caso de solução supersaturada? Como é que funciona isso? Bom, eu te mostro agora. A solução supersaturada é uma condição específica e especial onde acontece o seguinte. Eu vou pegar lá então o meu Becker 3, tá? Bonitinho. Ele tá lá com um pozinho no fundo lá. Então aqui eu tenho, na verdade, 100 ml de água. Eu botei aqui 40 gramas de sal de cozinha a 0 graus Celsius, tá? Mas eu posso vir aqui e em algum momento aquecer, aumentar a temperatura, tá? O símbolo de aquecimento é esse símbolo aqui do triângulozinho. Quando eu aqueço, o que acontece naturalmente? Posso te falar com certeza, tá? Já sei essa informação que eu vou passar para vocês já já. Mas o sal de cozinha ele fica mais solúvel quando aumenta a temperatura. Então vamos supor que eu chegue lá agora a 100 graus Celsius. Não precisa ser 100 não, desculpa, pode ser 50 nesse caso. 50 graus Celsius, tá? Eu vou ter ainda 100 ml de água. Eu estou desprezando que a água vai evaporar, tá? E 40 gramas de sal de cozinha, porque eu não mudei nada, eu só aqueci. Só que eu vejo que depois que eu aqueço, sumiu aqui o sal de cozinha que estava sobrando. Então aqui, nesse caso, eu tinha uma solução saturada mais precipitado, e aqui agora eu tenho uma solução insaturada, porque eu superei o coeficiente de solubilidade que aumentou a 50 graus, tá? Agora eu falo assim, pô, entendi, mas você está mudando o coeficiente de solubilidade, não pode ser feito assim.
Aí que tem a grande mutreta da situação. Se eu pego esse cara aqui agora, lindo, maravilhoso, e deixo ele resfriar, até botar aqui desse jeito aqui, ó. Resfriamento. Lento e sem agitação, tá? Quietinho num canto. Naturalmente, ele vai uma hora, se der condições para isso, né? Voltar para a temperatura inicial que ele tinha, que era de 0 graus. A quantidade de água vai ser a mesma ainda, tá? Eu vou ter aqui 100 ml de água, então 40 gramas de NaCl a 0 graus Celsius. Só que o que acontece nesse caso? Eu vou ver que eu não vou formar o sal de cozinha de novo. A não ser que eu venha cá e bata nesse becker, agite, eu quebre essa estabilidade momentânea que existe aqui. Essa situação que eu vou falar de Becker, chamar de Becker 4, é o que a gente chama de solução supersaturada. É quando eu ultrapasso a quantidade que eu poderia dissolver na temperatura por meio de condições especiais. E condições especiais têm que ser essas então: aquecimento mais resfriamento lento sem agitação. E tem que resfriar quietinho, quietinho para poder chegar nesse estágio aqui de ser supersaturado. Então, isso na verdade que é o supersaturado. Então, pessoal, isso vai ficar bem claro quando na próxima aula for ver com calma como é que funcionam as curvas de solubilidade, que eu vou apresentar esses pontos que eu acabei de ver agora aqui. Você guarda eles, por favor. Ponto 1, 2, 3 e 4 na curva de solubilidade e te mostrar como é que a gente vai interpretar essa curva de solubilidade. Porque vão ter compostos que vão ficar mais solúveis quando a temperatura aumenta e outros vão ficar menos solúveis quando a temperatura aumenta. A gente vai ver isso com mais calma na próxima aula, beleza? Nos vemos lá, obrigado por tudo e até mais. Valeu!